Oi, meus amores. Bom dia. Hoje é terça-feira, 20 de outubro de 2020. Vamos lá para mais uma aula de ciências. E hoje na nossa aula de ciências é uma revisão, do capítulo 9, onde fala lá na segunda parte dos animais, Vamos revisar o que eu estudei, o que vocês lembram que a tia falou na última aula de ciências, sobre a classificação dos animais, que a Terra ela apresenta grande diversidade de animais, cada um com as suas características, cada animal tem suas características, Para estudar os animais, geralmente nós classificamos de acordo com alguma dessas características deles, Vamos revisá-las? Nós classificamos quanto ao desenvolvimento do embrião. Ovíparos, embrião que se desenvolve em um ovo mantido no ambiente. Vivivíparos, embrião que se desenvolve no útero da mãe. Ovovivíparos, embrião que se desenvolve em um ovo mantido no interior do corpo da fêmea. E os animais, quanto à presença ou ausência da coluna vertebrada, eles se classificam em invertebrados e vertebrados. Quais são os animais invertebrados? Animais que não possuem coluna vertebral. Eles não têm aquela coluna vertebral. Os animais invertebrados, eles não têm ossos. E animais vertebrados são aqueles animais que possuem uma coluna vertebral. E esses animais vertebrados, eles se classificam em 5 espécies, que é peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Vamos aprender mais um pouco sobre esses animais. Oi, pessoal do Horário Integral! No vídeo de hoje, vamos conversar sobre os animais vertebrados, ou seja, os animais que possuem esqueleto interno articulado. E esse esqueleto representa o suporte do corpo que permite a locomoção dos animais. Podemos classificar os animais vertebrados em 5 grupos: mamíferos, aves, peixes, anfíbios e répteis. Vamos começar conversando sobre o grupo dos mamíferos. Os mamíferos são animais vivíparos, isto é, nascem da barriga da mãe. Além disso, as mães dos mamíferos possuem glândulas mamárias, por onde saem leite para alimentar seus filhotes. E a maioria dos animais mamíferos tem o corpo coberto de pelos. Podem viver na terra, na água e podem até voar. E uma curiosidade sobre os mamíferos: a baleia azul é o maior mamífero, a qual pode chegar a mais de 30 metros, o que equivale a quase o tamanho de uma quadra de basquete. Outra curiosidade é a respeito do crescimento dos dentes dos cavalos. Eles nunca param de crescer. Agora, vamos falar sobre outro grupo de animais vertebrados: as aves, que são animais ovíparos, ou seja, que botam ovos. As aves caminham sobre suas patas e possuem 2 asas que dão a elas a possibilidade de voar. Entretanto, tanto o pinguim quanto o avestruz não podem voar, mesmo tendo as asas. Mas, Larissa, se as aves são animais vertebrados, elas possuem ossos. E os ossos geralmente são tão pesados. Não se engane! Os ossos das aves são ocos e, por isso, são levinhos e não atrapalham o voo das aves. Além disso, elas se alimentam pelo bico, não têm dentes e possuem um corpo coberto de penas.
eu tenho duas curiosidades. A ave mais pesada é o avestruz. E o falcão peregrino é considerada a ave mais rápida do mundo. Já os peixes são animais aquáticos que podem viver em água doce ou salgada. Eles são ovíparos, ou seja, nascem de ovos. Lembram daquela cena inicial de Procurando Nemo? Além disso, os peixes têm o corpo revestido por escamas e possuem barbatanas para se locomoverem pela água. E o corpo termina em uma cauda. E diferente da respiração dos mamíferos e aves, ao invés de respirarem pelos pulmões, os peixes respiram pelas brânquias. E uma curiosidade: os peixes são os animais vertebrados que possuem o esqueleto mais simples. Assim como os peixes, os anfíbios são animais ovíparos, isto é, nascem de ovos. As crias nascem na água e respiram inicialmente por brânquias, e ao crescerem, podem viver tanto na água quanto na terra, respirando pelos pulmões e pela pele. Além disso, os anfíbios possuem a pele úmida e não possuem pelos. E uma curiosidade: os anfíbios são os únicos animais vertebrados que, quando nascem, possuem caudas e vivem na água. E ao crescerem, crescem também 4 patas, e esse processo é chamado de metamorfose. E uma semelhança entre os anfíbios e o grupo dos répteis é que eles são ovíparos. Entretanto, têm o corpo revestido por escamas bem duras. Às vezes, possuem patas bem curtas, ou não possuem patas, como as cobras. E alguns répteis têm casco, como as tartarugas. Além disso, os répteis respiram pelos pulmões e costumam viver em lugares quentes. E uma curiosidade: os répteis são os animais que vivem por mais tempo. Por exemplo, as tartarugas podem viver por mais de 100 anos. E aí, o que vocês acharam sobre os animais vertebrados? Muitas curiosidades interessantes, né? Te aguardo no vídeo de... Muito bem, meus amores, muitas curiosidades sobre esses animais, esses grupos dos animais vertebrados, né? Foi uma revisão do que nós já tínhamos estudado na aula passada. A tia Edinalda já tinha explicado, né? Uma breve revisão para fixar melhor o conteúdo. Fim da nossa aula e até a próxima.